Vamos orar por essa palavra? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Esse é um momento tão precioso. Claro que quando a gente adora é maravilhoso, porque Ele recebe toda a honra e glória, mas o momento que a gente escuta um sermão através daquilo que está na Bíblia é tão poderoso para nós, porque a palavra transforma. E eu creio e já profetizo que muitas vidas sairão daqui tocadas e transformadas pela presença dEle, pela glória dEle, pela palavra dEle que vai ser lançada aos corações. Pai, em nome de Jesus, nós, diante da Tua presença, já te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa tarde, começo de noite. Mas eu te peço agora, ministra os nossos corações, Pai. Nós precisamos te ouvir, nós precisamos de direção, nós precisamos meu Deus, de um norte para nós. Nós precisamos ser curados e transformados, e a Tua palavra tem o poder de fazer isso. Por isso, vem e manifesta a Tua presença através desse sermão, Pai. E que o Senhor use a minha vida por completo. Tu conheces muito bem as minhas limitações, mas eu aqui não estou falando de mim mesma. Eu estou representando o Teu reino. Eu estou representando a Ti. Então me usa nas Tuas poderosas mãos, Pai. E que ao final deste culto, nós possamos sair daqui totalmente diferente de como entramos. Que possamos sair daqui tocados, Pai. E sentindo a Tua glória pesada sobre nós. Porque temos o mês de fevereiro para seguir, temos uma semana e precisamos da Tua força e das Tuas direções. Acampa os Teus anjos aqui ao nosso redor, nos livra de todo mal e fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte Jesus. Amados, Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, o livro de Provérbios é um livro muito importante para nós. Nele nós vamos entender sobre sabedoria. E quantos de nós precisamos de sabedoria hoje em dia? Nele nós vamos entender um caminho de vida que nós devemos ter de forma clara, de forma objetiva. Ou seja, o livro de Provérbios nos ensina a caminhar com menos erros e mais acertos. Ele nos ensina a aplicar no nosso dia coisas que parecem simples, mas que quando aplicadas na prática, vão nos conduzir a uma vida que agrada o coração do Pai, que agrada o coração de Deus. Eu não sei se você sabe, mas parte do livro de Provérbios foi escrita pelo rei Salomão. Salomão era filho de Davi, com certeza você já escutou sobre o rei Davi. Nós não temos certeza de quando e aonde este livro foi escrito, mas acredita-se que ele tenha sido escrito no começo do reinado de Salomão em Jerusalém. E este livro, como eu disse, ele traz assuntos variados que se aplicados no nosso dia a dia vão nos fazer errar menos. Só que muitas vezes, por ele tratar de vários assuntos variados, faz com que um versículo não tenha nenhuma ligação com o versículo que vem após ou antes. Eu não sei se você já percebeu isso ao ler Provérbios. E é um livro interessante, que vale a pena a leitura. Agora, no começo do ano, como o Alexandre disse, mulher está sempre na frente. Nós temos esse grupo de 47 mulheres, não é pelo número, mas é
por mulheres que estão querendo mesmo ser transformadas, tocadas, e eu propus um desafio para elas. Eu disse, vamos ler o livro de Provérbios, porque nada melhor do que começar o ano lendo Provérbios, porque assim durante um ano nós vamos errar menos. E aí, como que é o desafio? Eu leio, mas eu não digo qual é a próxima que vai ler. Então todas têm que escutar, porque talvez o nome de alguma delas esteja ali, e aí ela vai dar sequência. Se ela não lê, ela barra ali todo o projeto. Então nós fomos conduzidas, desafiadas a ler a palavra, e principalmente Provérbios, porque nós desejamos ser mulheres sábias que vão atuar com sabedoria em todas as esferas das nossas vidas. E foi interessante que quando nós começamos lá no capítulo 4, nós lemos o capítulo 4, no começo desse desafio, esse versículo do capítulo 4, verso 23, falou muito ao meu coração. E eu fiquei com aquela palavra na cabeça e eu pensei, meu Deus, um dia eu vou pregar sobre isso para a igreja. Guardar o coração. Eu comecei a refletir sobre esse texto, sobre esse versículo, e eu me espantei com um versículo que foi escrito há tanto tempo atrás, provavelmente há 1015 anos antes de Cristo, eu não sei, alguns estudiosos falam nesse tempo, mas como um versículo escrito há tanto tempo atrás faz tanto sentido hoje para nós, que estamos no ano de 2025. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Amados, a nossa vida não é um mar de rosas. A nossa vida, todo mundo aqui enfrenta situações difíceis logo ao acordar. É ou não é? Logo que a gente acorda pela manhã, parece que nós já estamos prontos para a luta, prontos para a guerra. Começa de manhã, quando aquele despertador toca, é ou não é? Você já acorda, meu Deus, vamos que tem que começar o dia. Já começa a primeira luta, a luta contra o sono. É ou não é? Daí nós corremos, porque nós temos que preparar o lanche do menino, tomar café da manhã, banho, escolher a roupa para ir trabalhar. Isso, estou dizendo, de 40 a 50 minutos que você tem que fazer tudo isso. Mais uma luta travada, a luta contra o tempo. Vamos, Bernardo, vamos, Mateus, estamos atrasados, vou chegar atrasado. Uma correria. É assim na tua casa também de manhã? Então nós saímos, nós deixamos as crianças na escola e a próxima luta a enfrentar é o trânsito. A vida não é um mar de rosa. É buzina, é carro parado, aí carro que bate, quebra no meio do caminho, aí você tem que desviar porque já é quase 8 da manhã, você é CLT e tem que estar lá para abrir a porta para todo mundo. Enfim, chegamos no trabalho, ufa, travamos batalhas e foram vencidas. Então são lutas que nós enfrentamos diversas vezes, toda manhã. Mas essa é apenas uma das lutas que enfrentamos. Porque eu e você sabemos que durante toda a nossa caminhada, diversas lutas são travadas, mas eu não tenho dúvida que a maior luta que nós temos travado ultimamente está aqui dentro de nós. Muitos conflitos internos estão causando um verdadeiro alvoroço dentro de nós. Só que se nós guerrearmos com as armas corretas, com as estratégias certas, nós vamos vencer. Agora, se a gente não tiver essa percepção da guerra, de guardar o nosso coração, nós estamos fadados ao
à perda, ao fracasso. E eu duvido que você queira uma vida de fracasso. Todos aqui querem uma vida de vitória, de conquista, uma vida de honra. Só que na maioria das vezes vai exigir de nós esforço, empenho. E nós vamos ter que lutar contra pensamentos, contra sentimentos que a gente deixa vir no nosso coração. E aí muitas vezes faz a gente perder batalhas. Às vezes a gente não quer lutar, por exemplo, contra maus comportamentos. É sempre aquele pecadinho de estimação. É sempre aquele jeitinho de ser que você sabe que desagrada a Deus, mas você não encontra forças para lutar e vencer. Nós muitas vezes não queremos fazer esforço para guerrear e lutar, por exemplo, contra o mecanismo de autossabotagem. Semana que vem eu começo. Gente, eu estou nesse dilema de semana que vem eu começo, de segunda-feira eu começo, desde tempos para ir na academia. Não, Ale, ontem eu falei, Ale, amanhã eu começo, domingo, eu já vou começar bem. Pergunta se eu fui. Quem que está vencendo essa guerra? A minha carne preguiçosa. Então nós nos sabotamos, porque daí eu falei assim, mas também, né, eu preparei a palavra, mas também, né, domingo, tem que chegar na igreja 3 horas. E daí? Nós temos que nos posicionar. Eu sou nervoso mesmo, vim minha família italiana nervosa. Eu sou nervosa mesmo, então eu vou descarregar meu nervosismo nessa comida, nesse site, eu sei lá onde. Eu estou cansada, amanhã eu leio a palavra. Outro dia eu resolvo as minhas diferenças com o meu vizinho, com a minha esposa. Queridos, nós não estamos dispostos a lutar contra sentimentos, contra pensamentos, contra comportamentos e às vezes até falta de ação. A gente não está disposto a lutar e muitas vezes a gente está perdendo guerra e deixando coisas entrarem no nosso coração. Só que eu creio que hoje Deus vai nos conduzir e vai nos ministrar e nos ensinar a guardar o nosso coração. Amém? A guardar o nosso coração para que a gente possa vencer as lutas, para que a gente possa encontrar força para vencer batalhas que são travadas dentro de nós. Vocês estão entendendo? Eu creio que através dessa palavra, dessa ministração, desse livro de Provérbios e do texto que eu vou pedir para você abrir daqui a pouco, nós vamos aprender a lutar contra inimigos externos e internos que têm nos fragilizado e têm colocado em xeque quem nós somos. Hoje nós vamos expulsar do nosso coração e declarar guerra contra as nossas fraquezas, a nossa tendência de autossabotagem. Hoje é dia de declarar guerra contra a versão de si mesmo que você não quer ser. Hoje é dia de nós declararmos guerra contra pensamentos negativos. Quanta gente pessimista, quanta gente pensando pior. Hoje é dia de nós declararmos guerra e tirarmos do nosso coração a inércia, a dúvida, a culpa, a rejeição, que deixou o teu coração dessa forma e você está esgotado. E aqui você está sorrindo, mas só Deus sabe como você está por dentro. Hoje é dia de tirarmos do nosso coração a passividade, a insegurança e tantos outros pensamentos que têm feito de nós prisioneiros dos nossos próprios pensamentos e ações. Quanta gente presa,
que nasceu para brilhar, que nasceu para fluir, para avançar, mas está presa por pensamentos e traumas, deixou descer no coração. Mas nós vamos limpar o nosso coração e pedir um coração igual ao do Pai. E vamos ser transformados, em nome de Jesus, para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Não vai ser fácil, não vai. Não pensa que eu estou te prometendo algo maravilhoso, eu não estou. Mas se você tiver o teu coração limpo, com as lições que nós vamos extrair do texto a seguir aqui daqui a pouco, eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque quando vir qualquer situação, você vai lembrar de muitas coisas que nós vamos aprender. Só dei um spoiler, mas vamos seguir. Agora sim, abra comigo a tua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Eu amo esse texto de paixão. De paixão, eu amo esse cara aqui, Ale. Se tem um cara que eu amo é Gideão. Como eu aprendo com ele. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Juízes, no capítulo 6. É um dos meus preferidos. Posso ler? Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos até o 16. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou o povo de Midian, que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e o atacavam. Versículo 4. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca, um jumento. Chegavam ao seu gado e às suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Vai prestando atenção. Eles e os seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, Ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora chegou onde eu quero chegar. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Até aí. Meu Deus, amo. Li rápido, mas depois você lê mastigando melhor em casa, devagar. A história de Gideão é contada no livro de Juízes, numa época onde
um povo conhecido como midianita, havia dominado os israelitas. Os midianitas eram povos nômades no deserto da Arábia, ali da Síria. E os israelitas estavam sendo muito oprimidos por esses povos. Eles tinham as suas colheitas e os seus animais roubados por eles. Já pensou? Você planta, você cuida dos animais, vem alguém e rouba. Era isso que estava acontecendo. E durante 7 anos, quantos anos, para ver se vocês estão prestando atenção? 7. Durante 7 anos, o povo de Israel e outros povos vizinhos ali sofreram ataques dos midianitas, dos amalequitas. E então o povo clama a Deus. O povo pede socorro para Deus. E por causa desse clamor e por causa dessa oração, Deus levanta um juiz chamado Gideão. Todo mundo está aí? E eu não sei se você já parou para ler esse texto, mas é interessante, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis, desprevíveis desse mundo para aniquilar as que são. A gente viu isso acontecer nesse texto. Gideão, ele vinha de uma família pobre. Ele vinha, por exemplo, de um lugar, de um bairro pequeno aqui de Fortaleza, vai. A tribo dele era menor. Ele era pobre, ele era o menor da casa do pai dele. E é interessante que quando Deus chama ele, meu Deus do céu, eu amo esse texto, eu não sei se te empolga, mas me empolga. Quando Deus chama ele está debulhando o trigo num lugar que era para fazer vinho, que era para prensa de uva. A gente vive em cidade grande, né? A gente não sabe como a gente não tem noção de técnicas agrícolas, a gente não sabe como funciona. Mas se você ler e estudar, você vai extrair tanta lição para a tua vida. Amados, debulhar trigo. Para debulhar trigo se usa uma forquilha. É tipo uma pá, assim, como se tivesse 2 dentes, assim. Na época, não tinha essa pá, era um ramo de uma árvore com 2 galhos, assim, tá? Mais ou menos. Tipo em Y, que se bifurca, era assim. Então, para debulhar o trigo, se usava aquela forquilha para pegar um pouco de trigo e jogar para o alto. Meu Deus! Isso é feito num lugar aberto, com bastante vento. Porque quando se faz isso num lugar aberto, com vento, a palha é separada do grão, e o grão é mais pesado, cai no chão. O grão do trigo é mais pesado, cai no chão, e as palhas, como diz o ditado, o vento leva. Só que Gideão estava fazendo isso num lugar fechado, num lugar de prensa de vinho, de uva. Eu não sei se você sabe, já deve ter visto por aí, mas a prensa da uva, o armazenamento do suco ali da uva, que fermenta, que vira vinho, acontece em lugares fechados, é ou não é? Ou acontece em lugar aberto? Não, fechado. Então a pergunta que não quer calar hoje para nós é o seguinte: por que Gideão não foi para uma colina? Não foi para um lugar livre, para um lugar de bastante vento, para debulhar o trigo? Por que ele escolhe um lugar fechado? Amados, o texto é claro, só não vê quem não quer. Ele tinha medo. Gideão não guardou o coração dele e se encheu de medo. O medo entrou sem pedir licença. Amado, se você não guardar o teu coração do medo,
Ele coloca você numa situação difícil. Ele te coloca dentro da tua casa, você não sai mais. Óbvio, eu não estou falando de medos que são doenças emocionais, mas eu estou falando que muita gente hoje está com medo porque não guardou o coração, está com dúvidas porque não guardou o coração, está deixando de avançar porque não guardou o coração. E ali naquele lugar fechado para Gideão, ele tinha uma falsa segurança. Em nome de Jesus, nós somos crentes, nós servimos a um Deus poderoso, e nós não vamos nos apegar a uma falsa segurança. Nós vamos viver por fé. Nós vamos avançar por fé. Nós não vamos ter uma sensação de falsa segurança. Lembra do povo lá no Egito, quando saiu em direção ao deserto, e aí na primeira lutinha eles falaram: se nós estivéssemos ali no Egito, ainda tinha tinha cebola, tinha isso, tinha aquilo, agora a gente está sofrendo aqui. Uma falsa segurança. Lá eles eram escravos, Deus estava chamando eles para serem livres. Então nós não podemos mais nos apegar a uma falsa segurança. Meu Deus! Gideão está ali, num lugar fechado, com uma falsa segurança, porque lá fora estava todo mundo sendo oprimido. Ele achava que estava tudo bem, mas não estava. Mas glória a Deus, porque ele aceita o desafio. Às vezes nós nos acostumamos em determinados lugares que não é mais para a gente entrar, porque a gente carrega uma falsa segurança. Ele estava num buraco, exato. Às vezes Deus pede para a gente sair daquele emprego que está fazendo mal para a gente, nos afastando de Deus, mas porque paga bem, a gente continua lá. Falsa segurança. Mas Deus chama um povo com coragem, que não deixa descer no coração o medo, e que com ousadia e fé vai avançar para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Gideão aceita o desafio. E aí ele reúne o exército, e ele vence a batalha contra os midianitas. E que em nome de Jesus hoje você também expulse do seu coração tudo que entrou, tudo que penetrou e travou você, e bloqueou você. Como você vai fazer isso, eu não sei. Eu não tenho uma receita pronta. Mas, lendo esse texto, dá para a gente tirar algumas lições valiosas. Sabe, amados, presta atenção. Gideão, antes dele enfrentar a batalha de punho ali, ele tinha que enfrentar uma batalha bem maior. E essa batalha era na sua mente. Essa batalha era muito maior do que a dos midianitas. Era uma batalha que ele enfrentava na mente dele. Gideão ia precisar vencer alguns pensamentos que traziam insegurança e passividade. Antes de declarar guerra contra um inimigo perigoso, ele precisava encarar de frente um inimigo ainda maior, ele mesmo. E sabe, queridos, existem muitas guerras que você ainda vai enfrentar. Como eu te disse agora mesmo no começo, a nossa vida não é só flores, a nossa vida não é só diversão, a nossa vida não é um conto de fadas, a nossa vida é cheia de guerras e de lutas. Só que antes de você reunir o exército para vencer os teus dias, você vai precisar vencer as guerras que estão aqui dentro. Muitas vezes o seu maior inimigo são os seus pensamentos. Muitas vezes o teu maior oponente é o teu comportamento. E é por isso que você precisa declarar a guerra. E é por isso que você está aqui para ouvir esse sermão.
A primeira questão a ser pontuada e tratada aqui hoje para vencer guerras, ou seja, para não deixar entrar no nosso coração coisas que nos bloqueiam, que faz com que a gente perca algumas coisas, é você saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Gideão, ele tinha um problema sério com identidade. E a primeira luta que ele teria que vencer era essa. Ele não sabia de fato quem ele era. E queridos, quando você não sabe quem você é, você não sabe o que fazer. Quando você não sabe quem você é, você vai para qualquer lugar. Você faz qualquer coisa. Você entra em qualquer roubada. O anjo chega perto de Gideão e conversa com ele, porque o anjo sabia quem ele era. E o anjo começa falando o que para ele? Vamos, igreja, o que o anjo fala para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Em outras versões, talvez aí na tua Bíblia, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Mas a atitude de Gideão era essa? Não, ele estava dentro de um lagar debulhando trigo. Isso mostrava o quê? Que ele era um homem cheio de medos, de questionamento. Mas os céus sabiam quem Gideão era, assim como os céus sabem quem você é. E hoje, em nome de Jesus, você vai, pelo menos, se sentir incomodado em buscar para saber quem você é. Para você não ser levado para qualquer lugar, e sim para onde Deus quer que você vá. Quantos de nós precisamos entender a nossa verdadeira identidade? Porque quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, para onde eu devo ir. E Gideão é a prova viva de alguém que não sabia quem era. Ele estava malhando trigo num lugar onde as uvas eram espremidas. Gideão tinha uma visão errada de si mesmo. E isso acontece ainda hoje em muitas vidas. Quantas coisas talvez você deixou de fazer, de realizar, de correr atrás, pelo simples fato de você não saber quem você é. Quantos sonhos abortados, quantos projetos inacabados, porque a tua identidade está precisando ser restaurada. Então tudo que cai no teu coração você acredita. Mas quem tem uma identidade bem definida, não deixa descer qualquer coisa para o coração. Guarda o coração. Quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Vai martelar isso na tua cabeça. Quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Sabe, amados, a sua identidade é algo tão importante. Lembra de Jesus? Ele foi tentado aonde? Na identidade dele. Jesus, se você é filho de Deus. Jesus, se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. O diabo estava testando ali a identidade dele, estava colocando em xeque. Mas o que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, não é isso? Jesus tinha uma identidade bem definida. Tanto que no livro de João, se você ler o livro de João, você vai ver que ele faz declarações poderosas sobre alguém que sabia quem era. Presta atenção. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Olha a identidade dele, bem definida. E ele era homem, assim como eu e você. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,9, eu sou a porta. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,5, eu sou a videira verdadeira.
nós também precisamos saber quem de fato nós somos, para que assim possamos manifestar de forma correta o que temos como propósito. Somente quando nós sabemos quem somos, nós cumprimos aquilo que Deus destinou para a gente fazer aqui na terra. É um processo? É. Mas aí nós, sabendo quem nós somos, nós avançamos rumo a esse projeto, a esse sonho de Deus para nós. Mas o que está acontecendo? A gente abre o Instagram, ferramenta legal, aí a gente vê o que o outro tem, o que o outro conquistou, o trabalho do outro, a família do outro, as conquistas do outro, a viagem do outro, a roupa do outro. E a gente não guarda o nosso coração e deixa entrar aquele sentimento de frustração e de fracasso. E aí nós não entendemos que para nós Deus tem algo diferente do outro. Diferente do outro. Você precisa saber o que Deus tem para você. Mas para isso você precisa ter uma identidade bem definida. O inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente descubra quem a gente é. Porque se você sabe quem você não é, você não vai para lugar nenhum. Você não sabe o que fazer. Mas quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. E aí, meu filho, pode cair o mundo, sabe? Pode estar desmoronando. Eu sei quem eu sou, eu vou. Eu sei quem eu sou, eu faço. Porque Ele me mostrou, Ele me falou. Ah, mas pastora, como é que eu descubro então a minha verdadeira identidade? Acabei de dizer. Quer descobrir sua identidade? Você tem que ter um relacionamento profundo com Deus. Como é que você vai descobrir sua identidade se você não tiver um papo reto com Deus? Uma oração poderosa, um momento de secreto? Você não vai descobrir quem você é. E quando nós sabemos quem somos, tudo muda. E eu, em nome de Jesus, como pastora dessa casa, eu quero que você viva um tempo de intimidade e descoberta com Deus. Para que assim você possa usufruir de tudo aquilo que Ele tem para você nessa terra. Ele tinha um projeto desenhado para Gideão. Qual era o projeto? Vencer os midianitas com apenas 300 homens. Só que somente depois que a identidade dele foi restaurada, é que ele viveu esse projeto, é que ele cumpriu esse projeto. Deus também tem um plano para você, Ele tem um projeto, Ele tem um destino, Ele tem um desenho, Ele tem um propósito, mas para descobrir, você não tem receita melhor. Você vai precisar se encontrar no secreto com Ele, pedir para Ele limpar o teu coração de tudo que você viu, de toda a comparação que você fez, e pedir: Deus, me fala quem eu sou, quem eu sou. O que eu vim fazer nessa terra? Você já nunca se perguntou isso ou você vive por inércia aqui? Tipo, acordou de manhã com o despertador, bebê, como eu falei, vai trabalhar, volta. Você precisa saber quem você é. Às vezes você não vai ser alguém tão influente, mas você vai ser usado para uma vida que vai ouvir a tua história e vai ser transformado. Às vezes uma oração tua vai produzir cura naquela pessoa, salvação. A gente quer muitos likes, muitos seguidores, mas gente, é uma vida que talvez precise de você. Mas se você não sabe quem é e só se compara, como é que você vai olhar para o outro? Um dia, as meninas sabem disso, um dia eu me lembro muito, mas é muitos anos atrás. Nem tanto assim, senão vocês vão pensar que eu sou velha, né? Hoje o Mateus falou: mãe, você vai fazer quase 50 anos, já meio século. O tempo passa, o tempo voa. Mas há muitos anos atrás, eu me lembro que nós fizemos um culto para mulheres.
Era um dos primeiros cultos que nós decidimos fazer na igreja. E, meu irmão, pensa numa mulher que fez jejum, que fez oração, que se consagrou, que preparou a melhor palavra, que leu 100 vezes o texto para não esquecer, que, meu Deus, escolheu uma roupa bonita, que se maquiou. Essa pessoa fui eu, que ligou para as mulheres e tal. Estava super empolgada que ia ser demais. Eu entro na igreja, começou o culto, 2, 3 meninas. Aí eu, tô chegando atrasada, né? Porque era tipo o nosso culto, acho que era de sexta-feira, não sei. Chegou atrasada, daqui a pouco elas chegam no trabalho. Segundo louvor, terceiro louvor, quarto louvor e nada. Eu falei, toca mais um aí, quem sabe chega. E aí eu me virei, eu falei, Deus, o que eu fiz de errado? Poxa, creio que eu não sou perfeita, mas me consagrei, busco a tua presença, leio a tua palavra. E eu ouvi, eu não sei se você já ouviu Deus, tá? Eu não sei, mas eu ouvi Deus aquele dia. E Ele falou assim, você vai pregar para uma pessoa que está aqui, e a vida dela vai ser transformada. E foi muito louco, porque no final, essa menina veio, e ela foi tocada, ela foi liberta, gente. Se eu não me engano, eu não tenho... Pode aplaudir a Jesus. Eu não me recordo, eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que ela era envolvida, ela era envolvida na prostituição. Ela vendia o corpo dela. E ela foi ali, e ela foi tocada, ela me abraçava, ela chorava. Uma vida. Porque eu escutei a voz de Deus e eu vi que naquela hora era para aquilo que eu precisava estar. Então não espera ser uma pessoa grande, famosa, influente. Seja influente na tua casa, no teu trabalho. Seja influente na tua escola, no teu bairro. Por que a gente sempre quer ser mais? Porque a gente não sabe quem é. Porque quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Amém? Falar sobre identidade é isso. Imagina, você vai sair daqui sabendo quem você é, ou vai ao menos orar para saber quem você é. E aí orando você vai descobrir quem é. E aí você vai saber para onde ir. E daqui a pouco eu te encontro nesse lugar e eu falo, meu Deus, hein? Deus gosta de você. Olha para onde você chegou. Há uma segunda coisa que chama atenção no texto de Gideão e eu gostaria de compartilhar rápido. Vocês se lembram que Gideão ali naquele lugar fechado, ele estava debulhando trigo, certo? Um lugar que tinha que ser aberto. Debulhar trigo tem que ser ao vento. Como eu disse, naquele lugar de fechado, trazia para Gideão uma falsa segurança. Naquele lugar fechado, ao menos ele garantia a provisão de comida para a família dele. Tudo bem, é uma boa causa. Manter o suprimento, mas a gente precisa acabar com essa falsa segurança. E deixar de lado a passividade, porque essa falsa segurança traz passividade sobre nós. E a passividade tem a capacidade de trilhar as nossas vidas para um caminho de derrota, para um caminho de desânimo e de desistência. E a passividade começa aqui, nos nossos pensamentos. E aí ela penetra nos nossos corações. E o grande problema é que esses pensamentos se transformam em ações. E essas ações se transformam em palavras e depois em comportamentos, em atitudes. Ou seja, aquilo que você acredita que é, você se torna. Olha, estudos mostram, estudo científico, que pensamentos negativos fazem mal para a saúde. Tá, cadê meus professores tá aí, não faz mal para a saúde pensamento negativo? Cadê meu outro personal ali? Já te chamei de personal, nem atividade faz. O personal ali, não é? Por quê? Porque libera um hormônio no corpo, o cortisol. Meu irmão, não queira que esse hormônio seja liberado no teu corpo. Passar aí é uma tortura, precisa de muita alegria.
Na minha época de faculdade, nossa, eu estou falando minha época, eu estou me achando uma velha, Lê. Meu Deus, na minha época, tipo, mas faz tempo, né? Na minha época de faculdade, a gente lia muito trabalho científico, muito. E uma vez eu li um trabalho científico, os meninos estão aqui para provar que isso é verdade. Onde eles separaram 2 grupos. Um tomou remédio de verdade. O outro tomou placebo. Placebo é um remédio que não tem efeito que o remédio faz. Ele é feito de farinha. Placebo é um comprimido que a pessoa toma achando que é remédio, mas não é remédio de verdade. Ele não tem ativo para curar aquela enfermidade. Mas olha como é a cabeça do ser humano. Mesmo o placebo sendo incapaz de produzir o efeito fisiológico no corpo, 33% das pessoas que tomavam o placebo, das 100, se sentiam curadas. Tá tudo aqui, gente. Sabe aquela história? Isso acontecia direto na minha casa, porque na minha casa todo mundo era muito nervoso, muito intenso. Era um quebra-pau, uma loucura. Aí estava todo mundo nervoso. Pega água com açúcar! Pega água com açúcar para ela acalmar! Desde quando água com açúcar é um calmante para alguém? Mas acalmava. Você tomava. Não há nenhuma evidência de que essa receitinha caseira, aqui no Ceará tem essa receita caseira? Demais! Não há nenhum efeito, não há nenhuma evidência que traga um efeito relaxante. Só que muita gente recorre à aguinha com açúcar. Muita gente garante que essa receita que é passada de geração em geração funcione e dá uma acalmada nos nervos. Mas por que eu fiz esse comentário? Porque pensamentos se transformam em ações, em palavras, em atitudes. E se você é uma pessoa que aceita com passividade pensamentos de medo, de derrota, sabe quando você pensa no pior cenário? Esses dias a gente estava assim, pensando no pior cenário. Ele falou assim: Grace, nós estamos pensando no pior cenário. Que loucura é essa? Nós somos crente, filha. Eu é mesmo. Mas se a gente ficar deixando isso penetrar, gente, desculpa, vai acontecer exatamente aquilo que a gente pensa, não adianta. Só Deus para mudar. Ah, pastora, você está viajando, vai. Poder do pensamento. Que heresia é essa? Prova na Bíblia. A palavra de Deus diz: bem sei os pensamentos que têm ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. O Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. E se Ele tem pensamentos bons sobre nós, nós também temos que ter. Querido, presta atenção. Você está vivendo um processo. Um processo, não vai ser como você imagina, mas você está vivendo um processo, faz parte do teu crescimento, do teu amadurecimento. Você está enfrentando algo ruim, mas uma hora ou outra isso vai passar. Agora, durante o processo, por favor, não deixa isso invadir você, tomar conta de você e você fazer como a gente fez nessa semana, pensar no pior cenário. Lendo sobre o que os cientistas falam, eu gosto. Eles dizem que a gente pensa em torno de 60.000 a 80.000 pensamentos por dia. Meu Deus. Se é mulher, então, multiplica por 2. Pois é. Mulher não para de pensar. A gente é uma máquina de pensar. E seria ótimo se os nossos pensamentos fossem bons o tempo inteiro. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? A gente só pensa desgraça. A gente só pensa coisa ruim. Ai, se não der certo. Ai, se não vender. Ai, se ele mandar embora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E a gente aceita com passividade. Mas que em nome de Jesus hoje, você leve os seus pensamentos para Ele, cativos a Ele. Levar cativos os pensamentos a Deus é falar assim: Deus, controla os meus pensamentos ao invés de eu controlar.
Gente, nós precisamos nos levantar dessa passividade e pedir para que o Espírito Santo controle e administre os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo disse isso em uma das cartas dele. Pense nas coisas que estão no alto e não das que estão aqui na terra. Porque se a gente pensar nas coisas aqui da terra, eu nem levanto amanhã da cama, nem vou trabalhar, porque eu já vou pensar, nossa, vão me mandar embora. É ou não é? Quando você fixa as coisas lá no alto, lá para o alto, fica bem mais difícil de pensamentos maus penetrarem no seu coração. E a melhor forma de combater esses pensamentos é meditar na Bíblia, gente. Pega um plano aí de leitura da Bíblia, leia a Bíblia, leia a palavra. Não vem esperar ouvir somente aqui, gente. Não escuta somente a gente. Vai ler a Bíblia, não escuta qualquer pregador de YouTube, nada contra. Vai ler você a Bíblia. Ela vai te ajudar a eliminar meus maus pensamentos. Gideão, ele não estava conseguindo organizar os pensamentos. Pensar nas coisas que vêm do alto. Mas nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Um anjo apareceu para Gideão e ajudou ele a reorganizar os pensamentos. E aí revelou quem ele era, a verdadeira identidade dele. Talvez essa palavra seja um anjo para você. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Você está aí confuso, está se sentindo inseguro, amedrontado, se deixando dominar por tantos pensamentos de derrota, de desânimo, de tristeza, de insegurança, mas deixa Deus penetrar o teu coração, arrancar esses pensamentos, porque o Senhor é contigo. Você acha que Deus vai abandonar a gente? Não, fala sério. Eu não acho. É só um processo. A gente, sabe, a gente tem um problema, a gente não celebra o processo. A gente passa desesperado. Eu tenho aprendido a celebrar o processo. É difícil, tá? É difícil, mas você precisa se exercitar isso. Então eu tenho vivido cada processo e eu tenho celebrado cada um deles. Eu penso assim, meu Deus, quando eu estiver lá, chegando aonde eu tenho que chegar, eu vou lembrar de tudo que eu vivi e está sendo mais leve. Nós vamos viver o processo com pensamentos bons, amém? O Senhor é conosco. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que já deu. Nós vamos guardar o nosso coração. Nós vamos deixar os pensamentos de Deus nos invadir. Que todo medo, que toda insegurança, que toda falsa segurança, que hoje em nome de Jesus caia por terra mesmo. Na autoridade que é no nome de Jesus. Que você comece essa descoberta de quem você é. Porque quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Que você saia dessa falsa segurança, desse lugar escuro e saia para fora. Porque o mesmo Deus que te tirou, você sabe da onde. Ele vai continuar te conduzindo. Ele não nos esquece. Ele olha para cada um de nós. Foi assim com Gideão, ele venceu com 300 homens ali. Foi usado como juiz. E cada um aqui vai ser usado também.